O Alerj Debate está de volta falando sobre o transtorno obsessivo compulsivo e a síndrome de Tourette. Deputado, a gente estava falando no final do bloco anterior sobre o atendimento na rede pública de saúde a esses pacientes. O que o senhor pode observar? Essas pessoas têm a infraestrutura necessária para serem atendidas? Olha, eu temo que não. Eu acho que, particularmente, quando você se afasta dos grandes centros, você se afasta da capital, nos pequenos municípios, em todo o interior do estado do Rio de Janeiro, é muito difícil que as prefeituras consigam disponibilizar à população profissionais, especialmente profissionais como psiquiatras e como psicólogos. Até porque as prefeituras vivem situações muito difíceis, muito precárias, do ponto de vista financeiro, e não podem pagar melhores salários. E essas pessoas trabalham muitas vezes em vários empregos e não vão se deslocar para municípios distantes. Mas observo que, mesmo aqui na nossa capital do estado, mesmo na capital do Rio de Janeiro, há uma precarização bastante grande da situação da saúde como um todo, no seu contexto geral. Até aqueles casos mais prementes, que necessitam de atendimento mais imediato na saúde, passam dificuldade. Imagina, então, as doenças mentais, os transtornos, as síndromes, que inclusive têm dificuldade na identificação ou que a identificação é feita quase que muito tardiamente, eu imagino que o quadro é bastante difícil. E aí, inevitavelmente, a população mais carente é a mais prejudicada. Será sempre a mais sacrificada, a mais prejudicada, que terá mais dificuldade de acesso ao tratamento, aos medicamentos, não é? Essa é uma função que o nosso projeto de lei busca, inclusive, atender. A traçarmos políticas públicas, inclusive dentro dos orçamentos estaduais, para a contratação de pessoal, para a disponibilização de profissionais e para que outros centros possam se desenvolver capazes de fazer o acolhimento dessas famílias e dessas pessoas. Essa semana de conscientização sobre o toque vai ser realizada sempre em abril. Esse ano a gente já está preparado, já vai ter a primeira semana de conscientização? Sim, nós discutimos com a Secretaria de Estado de Saúde. Eu vou discutir esse tema pessoalmente com o secretário Sérgio Cortes, que é uma pessoa que tem atendido com muito boa vontade, diga-se aqui para registro, que nós queremos começar esse ano. Ainda que não tenhamos a semana a mais articulada, mas nós queremos lançar a nossa semente esse ano, queremos como uma árvore bem plantada, com boa semente, crescer muito forte, para que nos próximos anos a gente possa participar muito mais ativamente e a semana seja um ponto importante dentro da estratégia de saúde pública do Estado e dos municípios fluminenses. Roberta, a gente estava falando aqui sobre a dificuldade que as pessoas têm de chegar nesse atendimento, principalmente das camadas mais baixas da sociedade. Que tipo de famílias costumam procurar Rio Estoque? Você tem um dado assim de nível social dessas famílias que chegam até vocês? Olha, nós temos pessoas de todos os níveis sociais. Nossas reuniões são gratuitas e existem casos de pessoas até que precisam pedir o dinheiro da passagem, né? Porque são de níveis bem baixos mesmo de sociedade. E temos pessoas até com um nível mais alto da sociedade. Nós não fazemos restrições e nós indicamos sempre a rede pública, né? Nós contamos muito com o apoio da UFRJ, é o grande apoio que nós temos, é onde nós concentramos os nossos pacientes, na maioria das vezes. Doutor Rafael, em relação ao tratamento, a pessoa pode ficar 100% curada ou ela vai ter que fazer esse tratamento o resto da vida ou pelo menos fazer o acompanhamento? Como é que está essa situação hoje? O tratamento, ele é longo, sempre para todo paciente, e as pessoas podem sim ficar 100% sem sintomas. A gente não tem um critério de cura para a doença, a gente não pode dizer jamais que uma pessoa ficou curada. A pessoa pode ficar sem medicação, a pessoa pode ficar sem terapia, mas a gente deve acompanhar essa pessoa para o resto da vida, porque os sintomas podem reaparecer, a pessoa pode ser instruída, olha, esses sintomas podem aparecer de novo, mesmo sem tratamento. Via de regra, a pessoa faz tratamento, como faz para diabetes, como faz para hipertensão, como faz para a maioria das doenças na medicina.
ao longo da vida. O paciente hipertenso, ele tem a pressão alta, começa a tomar medicação, a pressão fica normal, ele fica sem consequências da hipertensão, mas deve continuar, por exemplo, tomando a medicação para o resto da vida, por exemplo. Tem que observar e ter esse cuidado sempre. Deve ter esse cuidado sempre, mesmo que não esteja, mesmo que o médico dê alta, por exemplo, não vamos suspender a medicação se está sintomático há muito tempo, mas vamos observar, o paciente vai ser seguido por um longo período para certificar que aqueles sintomas não retornem. Então é um tratamento de longo prazo. E essa é uma grande dificuldade, porque é difícil você manter um paciente. Nós temos pacientes lá na UFRJ com segmento de 10 anos. E é um ambulatório que começou há 10 anos, há 12 anos. E esses pacientes, eles devem seguir com a gente enquanto eles tiverem condições de ir para o tratamento. Existe uma faixa etária mais acometida por esses problemas? A manifestação é mais frequente em alguma faixa etária? Em geral, os sintomas começam na juventude ou na mocidade. Muitas crianças começam com sintomas aos 7, 8 anos. Até os 13 anos nós temos um pico, que a maioria são meninos, que apresentam sintomas predominantemente compulsivos, compulsões, que é o que os pais percebem. É difícil você ler os pensamentos da criança, mas você vê as compulsões, vê a criança tendo aqueles comportamentos repetitivos. Se isso não for uma coisa breve e não bastar, isso merece cuidado. Existe um outro pico na segunda década de vida, entre os 16 até os 20 e poucos anos, que os pacientes começam a ter novamente, começa a aparecer um outro grupo de pacientes com toque. Então, nessas duas épocas da vida, é mais frequente começar os sintomas. Ter essa manifestação.